A paraxá semanal é a paraxá Ekev. Ela está em Deuteronômio 7:12 até 11:25. A Haftará está em Isaías 49, do verso 14 ao capítulo 51, verso 3. Brit Hadashah em Romanos 8, 31 a 39 e os Salmos de número 75. Antes de começarmos a explanação da paraxá, vamos orar um pouquinho. Obrigado, Hashem, porque até aqui Tu nos trouxe, até aqui Tu tens estado conosco. Pedimos, Senhor, que esse Shabat possa ser um Shabat de muito aprendizado, Senhor. Que nossos ouvidos, os nossos corações possam estar abertos a aprender de Ti, a aprender pelas Escrituras, Senhor, o que Tu tens para nos oferecer, para nos alertar, para nos corrigir, para continuar nos mostrando o caminho que leva ao mundo vindouro, Senhor. Te agradecemos por Mashiach e Yeshua. Tá mudo? Peraí. Rabino, seu microfone está desligado. Agora foi, né? Tá ligado? Agora estão me ouvindo? Não ouvimos a oração, mas o Eterno ouviu. Vamos continuar. E que o Eterno possa nos dar um Shabat abençoado, de Shalom. Que o Eterno possa restaurar a saúde de nossos irmãos, dos seus parentes que estão passando por esse momento de Covid e de outras enfermidades também. Pedimos que haja uma restauração nessas vidas, que elas possam continuar para servir a Ti, para dar testemunho do Teu poder e do Teu amor sobre todos, Senhor. Abençoe, Senhor, e tenha misericórdia das outras congregações ao redor do mundo. Abençoe o Rabino Judá, Senhor, lá em Israel. Que Tu possas, de uma forma milagrosa e cheia de amor e misericórdia, Senhor, abençoar o Rabino Judá em sua saúde, Pai. Nós sabemos que já tem um homem de 75 anos e agora ele está passando por alguns problemas nos seus rins, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia sobre a vida dele, que tantas bênçãos trouxe sobre nós e sobre tantas outras pessoas ao redor deste mundo, Senhor. Tenha misericórdia da vida dele. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Paraxá Ekev, uma paraxá muito gostosa de estudar. Tem muitos ensinamentos para nós essa paraxá. E aí eu peço depois que cada um compartilhe também o que tem aprendido no estudo dessa paraxá durante a semana, tá bom? Agora foi. No capítulo 7, verso 12, né? Está escrito lá, Yaya Yekev Tishmeun. Né? Essa é uma expressão bem interessante que ensina para a gente o seguinte: e será então que tendes ouvido. Moshe, quando está falando isso, ele está dando a certeza para aquelas pessoas, para os nossos antepassados lá nesse momento de chegando perto de atravessar o rio e chegar em Canaã, em Eretz. Ele está dizendo o seguinte: ó, será então que tendes ouvido, vocês ouviram tudo que eu falei. Ou seja, vocês não podem mais falar que não sabiam, que nunca ninguém falou nada, que isso é uma novidade, mas vocês tendes ouvido. Vocês ouviram tudo que eu disse. Vocês ouviram toda a narrativa até esse momento, né? Então o Eterno nos lembra da importância de ouvir, guardar e cumprir todos os mandamentos, não somente os mais praticados por nós, os mais fáceis ou os mais lógicos, mas todos os ensinamentos de Hashem. Então quando ele fala, vocês têm ouvido, vocês ouviram, perceberam e vão colocar em prática isso. Então vocês não podem mais falar que vocês são
digamos, inocentes, né? E nós sabemos que lá em Romanos, Rav Shaul diz o seguinte: de sorte que a fé, a emuná, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Hashem. Então, essa fé, essa emuná, esse relacionamento, essa segurança, essa confiança, essa estabilidade, vem porque nós estamos ouvindo o que o Eterno tem dito, temos provado o que o Eterno tem dito e temos vivido aquilo que o Eterno tem dito. Então, como nós aumentamos a nossa fé? A nossa fé ela é aumentada através do relacionamento que nós mantemos e buscamos sempre mais ter com Hashem, ouvindo a palavra dele, porque a palavra dele nos instrui. Quando nós ouvimos, nós estamos sendo instruídos por Hashem como nós devemos fazer, como nós devemos viver, como nós devemos reagir, como deve ser a nossa mente. Então, o ouvir vem junto com o ouvir toda a parte de instrução, de conhecimento, de relacionamento com Hashem. Então, peço que fechem os microfones. Então, o ouvir tem um papel fundamental no nosso caminhar, tá bom? E lá no capítulo 7, verso 13, é dito, né? E ele te amará. Quando lá no capítulo 7 o Eterno, o Moshe está falando assim, ele te amará, não está falando aqui de sentimentos. O Eterno está falando aqui de ações. Tanto que a sequência desse capítulo, quando ele fala, ele te amará, e aí ele vai mostrando várias coisas que ele vai fazendo por causa desse amor, né? Então, está dito lá, e ele te amará, e te abençoará, e te multiplicará, abençoará o fruto do seu ventre, ou seja, são ações que o Eterno vai realizando na demonstração deste amor. E como deve ser a demonstração do nosso amor? Está lá em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Então, se nós queremos demonstrar o nosso amor, nós devemos fazer o quê? Obedecer os mandamentos. Colocar em prática, através das nossas vidas, os mandamentos de Hashem. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, o amor aqui que nós estamos falando não é de um sentimento, não é de um arrupio dos pelos do braço, não é de um frio que dá na espinha, não é simplesmente de um coração que palpita mais aceleradamente. Nós estamos falando de ações práticas, realizações, porque nós amamos. E essa é a forma de demonstrarmos que amamos, é quando fazemos algo em prol daquele. Então, no verso 13, o Eterno está dizendo, olha, e ele te amará. Moshe está falando, e ele te amará. E o que ele vai fazer porque ele nos ama? Ele nos abençoará, nos multiplicará, abençoará o fruto do nosso ventre, o fruto da terra, teu grão, teu moço, teu azeite, a cria das tuas vacas. Aqui não tem sentimento, aqui tem ação. Ele nos dá a capacidade de sermos prósperos naquilo que nós realizamos, através da bênção de Hashem. E se nós queremos demonstrar o nosso amor também, nós devemos fazer o quê? Ações, ter ações que sejam coerentes com aquilo que nós falamos. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Então, essa é a maneira de demonstrarmos amor, é fazermos, realizarmos. Moshe ensina pra gente, nesse capítulo 7, fala assim, olha, o Eterno ama e ele demonstra isso através dos atos. Ele demonstra isso através das coisas que ele está fazendo. Agora, nós também devemos amá-lo e demonstrar através das coisas que nós fazemos o nosso amor a ele. Capítulo 8, verso 1, diz lá, todo o mandamento que eu te ordeno, hoje, cuidareis de cumprir.
para que vivais e vos multipliqueis. Então, a Parashá Ekev não está falando para a gente dos mandamentos mais conhecidos, os mais fáceis ou os mais lógicos, racionalmente falando. Aqui, ele está dizendo todo o mandamento, todo o ensinamento que o Eterno tem nos dado através de Moshe, a gente tem que cuidar de cumprir, ter zelo ao realizar com atenção, com cuidado, com coração correto, com a kavaná do coração correto. Então, não há uma escolha como um cardápio, né? Esse é para mim, esse é para outra pessoa, esse aqui eu faço, aquele lá não é para eu fazer, né? Não é dessa maneira que deve ser. A palavra deixa-nos bem claro isso. Todo o mandamento que vos tenho ordenado para que façam hoje. Em uma relação de amor, temos o cuidado de cumprir a vontade do nosso ser amado. Por isso devemos ouvir. Se nós não ouvirmos, como saberemos o que fazer? Se nós não ouvimos, né, ou seja, se nós não compreendemos a instrução, se nós não compreendemos a orientação, como nós podemos fazer da maneira correta? Né? Em João 15:10 diz lá, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. A permanência está relacionada ao ouvir, ao fazer, ao cumprir os mandamentos do Senhor. A prática diz, né, se nós estamos permanecendo ou não. Verso 2 do capítulo 8, né, diz algo muito interessante. E recordarás de todo o caminho pelo qual te levou o Eterno, teu Deus, estes 40 anos no deserto, e te lembrarás. Né? Nós devemos ter a consciência, né, do nosso caminhar. Ou seja, o Eterno nos faz recordar, como lá no primeiro capítulo de Deuteronômio, o Eterno começa a lembrar aquelas paradas para falar indiretamente, através de Moshe, dos pecados do povo em cada parada daquela. Então o Eterno nos faz lembrar de como foi o nosso caminhar, e nós temos essa consciência, cada um de nós sabe como foi o seu caminhar, sabe onde foram as suas paradas, mas sabe também que não estacionou-se ali, que continua avançando e se aperfeiçoando na presença do Senhor. E por que ele faz isso? Para afligir-te, para provar-te, para saber o que estava em teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Aqui o Eterno nos prova, como a própria palavra diz aqui, né, para provar-te. O Eterno prova cada um de nós, para saber o que está em nosso coração. Se nós vamos guardar os mandamentos de Hashem, ou se nós vamos nos desviar do seu caminho. O Eterno espera, né, e assim eu entendo, que a cada provação nós possamos ser aprovados, para que nós possamos ter mais intimidade com Ele, para que nós possamos ter mais comunhão com Hashem. Então, o Eterno nos prova e vai provar a cada um de nós, em vários aspectos das nossas vidas, em várias áreas das nossas vidas. Nós estamos estudando o livro de Jó e nós estamos vendo que Jó está passando por um momento bem difícil, pelo momento muito duro da vida dele. O Eterno está provando ele, para saber o que estava no coração dele, se continua guardando os mandamentos ou não. Porque diante de cada circunstância que se apresenta perante nós, nós temos a opção de obedecermos ou desobedecermos, de seguirmos a Hashem ou nos rebelarmos contra Hashem. Então o Eterno já deixa bem claro, para provar-te.
eu faço isso. Então, tudo que advém sobre nossas vidas, né, o Eterno está nos provando, ele está nos avaliando para saber como será a nossa resposta, qual será a nossa reação. Seremos como discípulos, servos, humildes e obedientes, ou seremos rebeldes? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância de seu coração fala a boca. O que está escondido, o que está guardado, o que não está exposto, mas o Eterno nos prova para trazer isso à luz. No verso 3 ele diz lá: e te humilhou, e te deixou fome, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha o processo pedagógico de Hashem. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que você não conhecia, para quê? Com uma finalidade, com um propósito. Te dar a entender, te fazer compreender que não existe só o aspecto natural, mas que existe também o espiritual. E que o espiritual é que gere, que tem a gerência sobre todas as coisas. A tendência do ser humano é esquecer da sua posição e missão, e que precisamos ser lembrados de que existe o espiritual e que tudo está em seu controle. O lado natural, pela urgência do lado natural, ou seja, eu tenho fome, vou comer, eu tenho sede, vou beber água, eu estou com sono, eu vou dormir. O natural é muito mais urgente, você tem que reagir muito mais rápido às necessidades naturais. Então, o lado natural, pela sua urgência, acaba por ofuscar a realidade absoluta e o nosso objetivo nessas vidas. Ou seja, essa urgência chama muito mais a nossa atenção, consegue ter muito mais o controle da nossa atenção, capta muito mais o nosso tempo por causa da urgência. Ao nos diminuirmos e nos voltarmos a techuvá, ou seja, quando nós começamos a entender esse processo, nós começamos a ver que o natural é simplesmente 1% das coisas. E que o espiritual que é o 99%. Então nós começamos a entender e aí nós nos diminuímos e voltamos nesse processo de comunhão e de arrependimento e de buscar um relacionamento mais profundo com Hashem. Com isso nós fortalecemos a nossa ligação com o Eterno e os nossos olhos passam a ver muito mais do que vem. Nós começamos a adentrar no mundo espiritual, no mundo de relacionamento com Hashem, de comunhão com Hashem. Mas esse mundo natural, ele capta de nós muita atenção, muita energia. Ele suga o nosso tempo. E nós devemos aprender e entender que nós devemos reduzir isso para que nós possamos dar espaço para o nosso lado espiritual, para o nosso homem interior, para que nós possamos buscar mais a Hashem, termos mais comunhão com Ele. Sabemos que as nossas interações aqui na Terra são uma grande escola para que a gente coloque em prática tudo aquilo que o Eterno tem nos ensinado. E por volta de tudo isso existe um mundo espiritual que está funcionando e está trabalhando. E a gente tem que ter essa compreensão disso. Lá em Jó 33,4 ele diz, o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ele passa a ter essa compreensão de que não existe só o lado natural, mas existe um lado espiritual, que eu fui formado por Hashem.
No verso 11, né, Moshe diz lá, guarda-te que não te esqueças. Como é que a gente esquece algo? Quando a gente para de praticar aquilo. Ou seja, guarda-te de não te esqueças, deixando de observar, deixando de fazer, deixando de viver. A gente perde a prática. A gente vai deixando as nossas habilidades sendo enferrujadas. Você já não tem mais a mesma percepção, você já não tem mais a mesma reação. Você começa a trocar pensamentos, você começa a trocar reações, se deixando formar, né, ou formatar, ou tomar a forma do mundo onde você está. Então, quando eu deixo de praticar e de viver a Torá, eu estou dizendo que eu estou me esquecendo de Hashem. Eu estou abandonando a Hashem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, essa é a maneira de nós não esquecermos, é praticarmos, 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 vivermos a palavra de Hashem. E aí, lendo do verso 11 ao verso 14, diz lá, né, guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os juízos e os estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, se eu esquecer disso, o que vai acontecer? Depois de ter comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem seu gado, o seu rebanho, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Depois que nós tivermos sucesso, depois que tivermos realizado os nossos desejos, né, nós devemos continuar cumprindo. Porque se nós pararmos, nós vamos achar que tudo aquilo que nós conquistamos foi somente pela nossa capacidade, só foi somente pela nossa inteligência, foi somente pela nossa sagacidade. E o Eterno deixa isso claro. Quando você estiver bem, e é por isso que Mashiach fala, né, que é difícil um rico entrar no reino, porque ele troca o Eterno e coloca ídolos na sua vida, que são seus bens materiais. Por quê? Porque deixa de cumprir a palavra de Hashem e passa a adorar ídolos como o ouro e como a prata. No capítulo 9, verso 4, diz lá, quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, ou seja, ter lançado as nações, né, ter tirado as nações para onde eles estão indo, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Então não pensemos de nós além do que devemos pensar, somos servos. Não pensemos que somos bons demais, que somos santos demais, que somos justos demais. Isso provoca um desvio. A gente acaba nos idolatrando, a gente acaba achando que somos mais do que realmente somos, tendo uma visão errada de nós mesmos. O Eterno fez porque o povo que estava lá era ruim, era mau. Não porque nós somos os perfeitos. Então, pense sobre si mesmo, não além do que convém pensar. Somos servos do Deus Altíssimo e buscamos viver uma vida de santidade e de justiça, mas somos servos. Mateus 19, 17, e ele disse, por que não me chamas bom? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Bom só Hashem. Todos nós somos servos de Hashem.
Capítulo 9, 19 e 20 diz: Pois temia, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Essa passagem é bem interessante, porque lá no evento do bezerro de ouro, né, a gente não vê, naquele momento, a reação do Eterno em relação a Arão, né? A gente vê em relação ao povo. Mas aqui em Deuteronômio, a gente fica claro que o Eterno também se irou muito contra Arão, para o destruir. Mas a intercessão de Moshe também poupa a vida de Arão naquele momento. É interessante nós entendermos isso aqui. Moshe se coloca como um intercessor neste momento, tanto pelo povo quanto pela vida de Arão. Então essa figura intercessória, né, bíblica, né, que está na Torá, sempre foi algo comum no meio da história bíblica. E nós vemos Yeshua hoje sendo aquele nosso advogado, né, que faz esse papel entre nós e Hashem. E a gente se pergunta agora, tá, mas o que o Eterno quer? O que ele pede a cada um de nós? Isso está em Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti, de cada um de nós? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O que o Eterno quer? Que nós temamos a Hashem, que nós andemos nos seus caminhos, que nós o sirvamos sem reservas, que guardemos os seus mandamentos, tudo isso para o nosso bem. No Salmo 16, verso 8, vemos lá, Shiviti Hashem lenegedi tamid. Shiviti Hashem lenegedi tamid. Diz que eu coloco o Eterno diante de mim o tempo inteiro. Em tudo que eu faço, eu dou uma brahá, eu dou uma bênção, eu agradeço a Hashem. Se eu bebo água, eu agradeço a Hashem. Se eu almoço, eu agradeço a Hashem antes e depois. Se eu acordo, eu agradeço a Hashem. Se eu vou dormir, eu agradeço a Hashem. Colocar o Eterno diante de nós é uma maneira de manifestarmos que nós somos gratos e tememos a Ele, que é o dono de tudo, e que nós o amamos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, e guardamos os seus mandamentos. E é interessante, o Rabi Yohanan ben Zakkai, no seu leito de morte, os seus discípulos chegaram perante ele, e ele disse para os discípulos, né, os discípulos perguntaram, mestre, se eu tenho alguma orientação para nós? E no leito de morte, o Rabi Yohanan ben Zakkai disse aos seus discípulos, né, que seja a vontade do divino que temam a Deus conforme o temor o qual nutrem em relação ao próprio homem. Seus discípulos ficaram um pouco confusos e pediram, mas como assim, mestre? Como assim? Rabi complementa e explica mais profundamente. Quando fazemos algo, nos preocupamos com os outros, o que dirão, e nos esquecemos que para Hashem não há lugar onde possamos nos esconder. Para ele, a escuridão é como a luz, bem como conhece os nossos pensamentos. Muitas vezes, né, a gente se preocupa mesmo com o que o outro vai pensar, o que ele vai achar, como é que ele vai ver essa reação ou essa fala. Mas, e esse temor, né, da reação do outro, da percepção do outro, é muito presente neste mundo da ação, né, onde existe essa urgência
das coisas. Mas nós muitas vezes negligenciamos o eterno. Nós não nos preocupamos com o eterno porque ele não está, entre aspas, ouvindo o que você está falando nesse momento ou vendo o que você está falando nesse momento. Mas nós nos esquecemos que nada fica encoberto perante Hashem. Ele tem consciência e sabe de todas as coisas. Então, esse temor deve estar constante em nossas vidas. Que nós possamos temer a Hashem e amá-lo de todo o nosso coração, sabendo que aonde nós estivermos, nós estamos revelados, nus perante Hashem, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Então, esse temor do nosso comportamento, esse temor em relação às nossas ações, deve ser constante. Por isso, coloque o Senhor perante você em todos os momentos da sua vida. Coloque Ele perante você em todos os relacionamentos profissionais, comerciais, domésticos em casa, com a parentela. Coloque o Senhor perante você nesse momento e não tenha medo de se expor, desde que você entenda que há uma necessidade em alguns momentos de techuvá nos seus atos. Tenha essa disposição do coração em servir ao Senhor sem reservas, porque tudo está patente perante Hashem. E é esse temor de nos comportarmos errados perante o Rei que deve inflar os nossos corações, encher a nossa mente e nos fazer caminhar sempre na luz da verdade de Hashem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Não existem reservas, não existe algum espaço no que foi criado por Hashem que não seja dele. Tudo pertence a Hashem. Lembra que a Terra é um planeta que está suspenso no universo. Então, todo esse universo, todos os planetas, tudo que existe, independente de onde esteja, pertence a Hashem. Ele é o dono de tudo. Tirareis o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais as vossas cerviz. E é com essa intenção, de temer a Hashem, amá-lo de todo o vosso coração, com toda a sua vida, servi-lo, é que nós não podemos ter esse prepúcio em nosso coração, ou seja, essa capa que tira a sensibilidade, que tira a possibilidade de uma relação direta com Hashem. Nós não podemos mais ter reservas, nós não podemos mais ter escudos que tirem essa intimidade, que tirem a possibilidade de uma comunhão mais profunda. Analise sua vida. Cada um de nós, vamos analisar nossas vidas e entender aonde existe ainda essa capa. Quanto mais capa, quanto mais capará, menos intimidade. Ou seja, levando isso para as frutas, por exemplo, se você pega uma banana, você não come ela com casca, você tem que tirar a casca dela para ter comunhão, para se alimentar, para que você seja abençoado nessa relação. Então, muitas frutas você precisa tirar uma casca para que você possa chegar no seu mais precioso, naquilo que nós podemos nos nutrir, que nós possamos ser abençoados por aquilo. Então, quando o Eterno fala para tirar esse prepúcio, ele está falando assim, olha, tira aquilo que está impedindo o nosso relacionamento, que está sendo um obstáculo a nós nos relacionarmos. Retira isso. Esteja pronto para esse relacionamento. E o que provoca essa separação entre nós e Hashem? São os nossos pecados, são as nossas desobediências, a nossa rebeldia, que faz com que nós não tenhamos mais comunhão com Hashem. E isso faz nos endurecer, faz nos ficarmos rígidos, ou seja, na nossa posição, como se nós tivéssemos a certeza, estivéssemos certos e a razão.
O Eterno está falando, baixa a guarda, tira isso tudo, para que nós possamos ter uma comunhão íntima, para que nós possamos nos relacionar.